E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você está no Tagarelando, estamos em mais um vídeo do Veda, ou seja, estamos tendo vídeos todos os dias ao longo deste mês e eu estou aqui para defender os livros clássicos e dizer um pouquinho para vocês sobre coisas que eu aprendi a respeito, né, dos clássicos a partir do momento em que eu comecei a lê-los, comecei a me interessar mais e aí comecei a perceber e compreender a preciosidade que esses livros são. Então, por isso eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês e responder a essa pergunta, né? Por que será que a gente deveria buscar ler os livros clássicos? Porque eu acredito nisso hoje, sabe? Eu acho que se tem um livro que a gente deveria dar alguma importância, deveria buscar ler, são os livros clássicos. Com isso eu não tô dizendo que você deve abandonar as outras leituras, que você só deve ler livro clássico, que você não pode ler livro contemporâneo. Não é nada disso, muito pelo contrário, eu leio de tudo, na verdade. Mas eu acredito que às vezes as pessoas menosprezam os livros clássicos justamente por terem um certo medo, um certo receio. Acham que a linguagem de livros clássicos é sempre muito rebuscada. As pessoas tendem a achar que não vão entender nada. Ou então é um livro que é muito grande, né? Geralmente são livros grandes, nem todos, mas assim, muitos são realmente. E enfim, existem muitos motivos que as pessoas dão e acabam deixando aí, né, pra lá os livros clássicos. Então eu tô aqui para dar a vocês ao menos 3 motivos. Eu tenho certeza que existem mais, mas eu te darei 3 motivos pelos quais eu penso que você deveria ler sim livros clássicos. Então o primeiro motivo que darei para vocês é de que os livros clássicos geralmente eles são velhos, mas eles não envelhecem. Ou seja, clássico é aquele livro que sobreviveu ao teste do tempo. Não importa quanto tempo se passou, quantas décadas, quantos séculos, quantos milênios se passaram, mas ele continua sendo relevante. Ítalo Calvino é o autor do livro Por que Ler os Clássicos, né? E existe uma frase dele que diz assim: o clássico é uma obra que persiste como ruído de fundo, mesmo quando prevalece um presente totalmente incompatível com ela. Ou seja, mesmo o presente, né, sendo totalmente diferente do contexto em que o livro clássico se passa, né, foi escrito e tudo mais, ainda assim ele vai ter certas similaridades que você vai conseguir encontrar, que você vai conseguir identificar e se identificar ali naquela história. Então, são livros que sobreviveram, gente. São livros que prevaleceram, que não foram esquecidos, mas que continuaram sendo importantes, continuaram sendo lidos pelas pessoas em diferentes épocas. Segundo motivo, leia clássicos porque eles são universais. Eles são livros capazes de conversar com pessoas de gerações diferentes, culturas totalmente diferentes, épocas diferentes. E por que que isso acontece? Porque geralmente os clássicos, eles tratam das coisas essenciais, ou seja, coisas que conectam todos os humanos da face da Terra que já existiram e que ainda vão existir. Por isso que eu que sou brasileira, vivo no século 21, consigo me identificar com a personagem que a Jane Austen escreveu lá no século XVIII na Inglaterra, uma realidade que é totalmente incompatível com a minha, que eu nunca vou viver, e ainda assim, por serem livros que tratam das coisas essenciais, né, que vão trabalhar muito as questões mais internas mesmo, né, da alma do ser humano, ainda assim esses livros acabam conversando comigo e com você. E esses 2 pontos que eu mencionei pra vocês nos levam ao terceiro e último ponto que trarei, que é de que os livros clássicos ainda não terminaram de dizer o que eles têm a dizer. Um livro se torna clássico quando ele consegue fazer isso. Quando a cada releitura que algum leitor faz, ele descobre coisas novas, camadas diferentes, ele tem pensamentos e reflexões completamente diferentes dos da primeira vez em que ele leu aquele livro. Ou seja, são livros que não são tão simples assim. E com isso eu não tô dizendo que eles são livros complexos, que são livros super mirabolantes, cheios de coisas. Não é isso. Mas são livros que têm significados contidos ali profundos e que por isso eles encantam os leitores. E uma das coisas mais legais que acaba acontecendo é que assim, como os livros clássicos, eles são de certa forma livros famosos, né, de um modo geral, pode ser que a gente já tenha ouvido muito falar sobre determinados livros, né?
Então, assim, todo mundo já ouviu falar sobre, sei lá, Dom Casmurro, né? Todo mundo já ouviu falar sobre Orgulho e Preconceito, todo mundo já ouviu falar sobre E o Vento Levou. Só que, a partir do momento em que você se depara com essa leitura e que você, de fato, lê, tem contato, tem experiência de ler esses livros, você acaba percebendo que, na verdade, você não sabia nada sobre esses livros. Porque o clássico, ele consegue fazer isso, ele consegue te proporcionar coisas muito maiores que vão muito além daquilo que você só tinha ouvido dizer. Então, gente, é por isso que eu acredito que você deveria, sim, considerar ler clássicos. Se você já lê, leia mais. Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. Porque eu realmente acredito que são livros que valem a pena. E uma coisa que eu já disse pra vocês aqui em outros momentos, né, aqui no canal, é de que nós não teremos como ler todos os livros que a gente gostaria de ler na nossa vida. Então a gente precisa saber selecionar muito bem as nossas leituras, né? Aquilo que a gente acha que realmente será importante, será relevante, será essencial. Claro que, às vezes, em alguns momentos, o que vai ser essencial pra mim vai ser uma leitura de entretenimento, né, de descanso e tal pra minha mente. Mas isso não significa que livros clássicos não possam proporcionar isso, porque eles podem, e muitas vezes é isso mesmo que eles fazem, além de muito mais. Então, eis aí os motivos, né, que eu queria deixar aqui pra vocês, esse incentivo, né, de leia clássicos, porque vale a pena. E caso você tenha algum outro motivo, coloque aí nos comentários, diga por que é que você gosta tanto de livros clássicos, ou diga por que é que você está pensando em ler, o que é que tá te atraindo aí. Gostaria muito mesmo de saber. Se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou, deixe seu like e amanhã não perca o vídeo que vai sair às 6 horas da tarde, porque digamos que ele vai ser meio que uma continuação desse vídeo aqui. Vou trazer aí algumas curiosidades que eu acho que vocês vão achar interessante, tá bom? Então a gente se encontra amanhã. Beijo grande pra vocês e tchau, tchau!